Desde pequeno, eu ouvia meus pais e avós falarem sobre as lendas do nosso folclore brasileiro. Dentre eles o Saci, Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, dentre outros. Mas dentre todas essas criaturas, uma delas é, para mim, a mais assustadora: a mula sem cabeça. Diz a lenda que em todas as noites de quinta-feira, uma mulher era amaldiçoada a se transformar em uma mula sem cabeça, como castigo por ela ter se relacionado com um padre ou alguma outra entidade religiosa da igreja. A história de um cavalo com um fogo no lugar da cabeça, que ataca tudo que cruza seu caminho, é muito assustadora para mim. Hoje, eu vim lhes trazer um relato sobre uma pessoa que foi curiosa demais e acabou se dando muito mal, depois que topou com a mula sem cabeça. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. A nossa história começa com uma moça jovem, bonita, que não tinha nenhum parente próximo da cidade. Ela morava sozinha. Porém, corria um boato de que tal moça teria tido um filho com um padre. Depois de saber disso, todos viam a moça como uma pecadora, pois na cidade todos eram muito religiosos e acreditavam que aquela mulher não era uma moça de família. E daí ela começou a ser mal vista pela sociedade. Os únicos que se importavam com ela eram um casal de idosos, que, com pena da pobre moça, sabendo que ela não tinha nenhum parente próximo, resolveram se tornar padrinhos do filho dela. As coisas andaram bem durante mais ou menos um mês e meio. Porém, uma noite a moça havia desaparecido. Os padrinhos não sabiam onde ela teria ido, pois a mesma havia deixado a criança sozinha em casa. Curiosamente, no mesmo dia em que ela sumiu, era uma quinta-feira. Já no dia seguinte, por volta das 6 horas da manhã, ela havia retornado. Preocupados com a moça, uma sessão de perguntas começou a ocorrer. Mas a moça não tinha a mínima noção de onde tinha ido a noite passada. O tempo se passou e a madrinha do menino começou a estranhar o sumiço da moça todas as quintas-feiras. No mesmo tempo, um boato ocorria pela cidade de que um cavalo desembestado que tinha fogo no lugar da cabeça estava atacando animais e pessoas no meio da mata. A madrinha, que era uma pessoa curiosa, depois de mais ou menos um mês da moça sumindo todas as quintas, resolveu seguir ela para saber onde ela ia. Quando eram mais ou menos 10 horas da noite, os padrinhos foram até a casa da moça, mas ela já havia saído e mais uma vez deixou o menino sozinho em casa. A madrinha então olhou pela janela e viu a moça caminhando lentamente pela mata, como se estivesse em um estado de transe. Então, a madrinha resolveu seguir ela e inventou uma desculpa para o marido para ele ficar cuidando da criança, enquanto ela iria buscar leite no mercado da cidade, que no caso era só alguns metros de distância dali. Mesmo com os avisos do marido de que uma mula sem cabeça estava por aí, ela não deu ouvidos e resolveu sair assim mesmo. Foi aí então que ela seguiu a moça e as duas caminharam por um longo tempo. Mais tarde, quando deu no relógio 12h58 da noite, as duas chegaram num celeiro velho, quando a mulher chegou também. Ela viu a moça tirando as roupas
e se deitando num local onde a mula sem cabeça já havia deitado. Mal sabia a pobre madrinha o tamanho do perigo que ela estava correndo. Logo ela arregalou os olhos, começou a suar frio e ela tinha ficado imóvel, impressionada. Ela não acreditava no que estava vendo. Ela viu a moça se transformando na mula sem cabeça. E quando a transformação acabou, a criatura correu para fora do celeiro e a madrinha, sem saber o que fazer, correu o mais rápido que podia para longe dali. Mas logo a coitada foi avistada pela mula, que rapidamente correu atrás dela e ela desesperada para fugir. A mulher gritava por socorro, gritava sem parar. Quando ela estava correndo, sua saia ficou presa em uma cerca de arames e ela não conseguia sair dali. E a criatura corria loucamente em direção a ela. Quando ela estava perto, a saia da madrinha rasgou e ela caiu no chão. Porém, isso não a salvou. A criatura foi para cima dela. 2 dias depois, o marido dela e alguns vizinhos foram procurar pela mulher. E quando a encontraram, ela já estava sem vida, com seus pedaços espalhados pelo terreno. E você me pergunta, e a moça? Depois que ela soube o que aconteceu e que ela era a causadora de tudo aquilo, ela foi embora da cidade, deixando o filho para o padrinho tomar conta. Sem avisar a ninguém, a moça está desaparecida até os dias de hoje. O que você achou dessa história? Você acredita mesmo que a mula sem cabeça existiu ou pode existir? Eu não posso confirmar nada, porém nunca duvidei de nenhuma história sobre essas lendas, pois afinal, quem pode comprovar que elas não existiram de fato? Tomem cuidado, pois no mundo afora podem habitar criaturas assustadoras que nós não iremos gostar nem um pouco de encontrar. Eu vou ficando por aqui, mas antes peço para que vocês se inscrevam no canal. A nossa meta é chegar aos 500 inscritos, pois assim a comunidade do canal estará ativa e nós vamos poder conversar melhor, não? Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.